de prova, semana de provas. Quem tem filhos e filhas nesta fase sabe bem que são dias tensos em casa. Rô, são dias tensos e intensos. Mas, afinal, qual a importância e a necessidade de uma prova? Tem idade certa para começar a fazer provas? Como estudar para elas? Nossos convidados são o diretor pedagógico Dante Donatelli e a Rafaela Cóssio, de 16 anos, que vive tudo isso na pele, né, Rafaela? E, Rafaela, como é que você se prepara para um dia de prova? Você é daquelas que estudam na véspera ou você já estuda bem antes? Não, eu vim de um processo onde eu estudava um dia antes, e aí quando eu entrei no ensino médio não deu mais para fazer isso, então eu começo a me preparar bem antes. Eu costumo sempre estudar desenhando, então toda vez que eu estudo eu desenho, eu escrevo várias coisas, faço tudo colorido, porque eu acho que isso me ajuda a lembrar no dia da prova. Legal o método. E você fica muito... Ela criou um método próprio, né? A minha filha, por exemplo, estuda ouvindo música, né? Cada um tem seu método. Mas você fica muito nervosa no dia, na hora da prova? Eu criei algumas paranoias de, por exemplo, eu sempre tomo muito cuidado com o que eu vou comer antes, porque eu já cheguei a passar mal na escola. E isso começou a me atrapalhar, por conta da pressão mesmo que eu sentia. Então, eu planejo tudo que eu como para não me fazer mal, mas eu também tenho que tomar muito cuidado com o emocional para que isso também não me afete. Então, eu fico sempre muito tensa e apreensiva com tudo. Já são duas questões aí que ela trouxe sobre o dia de provas, né, Dante? Como é que você estuda para a prova e como é que você lida com o lado emocional na hora da prova? É assim, eu acho que o problema de o ensino médio no Brasil, que já é um problema, o cara ter 12, 13 disciplinas. Isso é uma loucura, uma insanidade. Ninguém é bom em 12, 13 disciplinas, tem que ter dor de barriga mesmo. Você é bom em 3 ou 4 e as outras 9 você empurra com a barriga, literalmente. Outra coisa, essa dinâmica da escola de tornar o processo da prova uma relação punitiva. Quer dizer, ela só passa mal porque ela sabe que se o resultado for ruim, né, é uma relação de punição, né? Punição institucional. Eu não sei se ela estuda numa escola onde o cara ainda faz ranking, aí é pior ainda, porque fica público. Tem a cobrança familiar e tem a condição pessoal, né? Tá tudo errado, né? Tá tudo errado, porque a vida não é assim, né? É verdade. O processo da vida não é assim. O erro está no processo dentro da escola. Mas daí, já que eles têm que estudar para a prova, né? Estão aí nessa fase, que dica a gente pode dar para ela? Isso que ela falou já, de não estudar na véspera e ir estudando aos poucos, isso já dá uma tranquilidade? De até pensar, eu estou aprendendo, não estudando para a prova, de repente? Assim, primeiro você precisa ter algum barato, gostar do que você está estudando. Né? Porque aquilo que a gente faz, aquilo que a gente gosta, tem uma afinidade, sei lá, história e literatura, e odeia física e química. As pessoas normais são assim. Os alunos normais são assim, né? E tem uma neurogeriza com essas coisas. Quando você tem prazer, é muito mais fácil. Quando você não tem, evidente, cada um tem uma dinâmica. Minha filha estuda ouvindo música. Eu tenho um filho que ligava a televisão, maluco, o outro ficava com fone de ouvido. Assim, eu acho que cada um de nós tem uma dinâmica. Não existe um padrão. Você precisa, assim, ter conforto e entender como você faz para estudar. Entendi. Como eu digo, como é assim. Tem gente que se resolve, tinha um cara chamado Oswald de Andrade que dizia assim, eu fiz a faculdade de ouvir. E tem gente que tem a faculdade de ouvir, quer dizer, o cara que fica ali sentado, quase babando e dormindo e saca tudo, tem uma capacidade de compreensão enorme. Você precisa entender qual é a tua dinâmica, como é que você se resolve e encontrar estratégias. O jeito que funciona para você, né? Por exemplo, a Rafaela desenhando, tem gente que tem que escrever, né? Para memorizar também, para entender aquilo. E, Rafaela, dentro do que o Dante falou, né? Dessa punição, por que você acha que você fica tão nervosa na prova? É porque se você não for bem, você vai pegar recuperação? Não sei, acho que é muito uma coisa de... Também eu preciso ir bem, eu tenho esse negócio que você precisa passar e precisa tirar notas altas, mas também tem muito um negócio de... Não sei, acho que também por eu me sentir mal, eu também fico tensa nisso de como eu estou me sentindo. Você se cobra muito? Acho que eu me cobro. Muito. Porque
É difícil mesmo, você falou, né, Dante? São 13 matérias, né? É uma sobrecarga muito grande hoje para os alunos, né? É muita matéria, é muito trabalho, é muita prova. Acho que o Enem foi um grande passo como norte para refazer uma ideia de prova e acesso à universidade. A FUVEST em São Paulo, especificamente em São Paulo, a FUVEST, Unicamp e Unesp, que ainda insistem no vestibular, sempre escravizaram os alunos. A tendência é, eu imagino, com o tempo, os conselhos universitários agregarem uma ideia de Enem e parar de escravizar os alunos. Quando eu digo escravizar, é assim, você precisa entender o que você deseja fazer e qual é o seu tempo. E a escola não pode se transformar na antessala ou num cursinho no ensino médio, olhando específico no ensino médio, uma antessala da universidade. Não é uma antessala da universidade. Ela tem que ser um lugar de formação. E aí você precisa ter responsabilidade para formar. E não essa paranoia enlouquecida, que assim, você não forma ninguém. Poderia aqui dar um exemplo cabal, né? A gente gasta 13 disciplinas e não consegue ensinar uma língua estrangeira para nenhum dos nossos alunos. Verdade. Olha, então vamos ouvir as mães. Veja o que disse a Jaira Afeliciano. Eu não sei o que é muito, o que é pouco. Para ele, ter aula já é muito, né? Enfim, mas quando ele vai para as provas, ele vai tranquilo. Vou ser bem sincera, ele não estuda muito, não. Ele fala, mas já entendi tudo, eu só vou dar uma revisada e beleza, não estuda muito, não. Mas ele vai bem. Quando ele tem dúvida, eu dou um apoio, falo, vamos na biblioteca, cobro resultados, porque eu falo assim, sua profissão é estudante. Então, a maior parte do tempo você vai para a escola, você tem que estudar, tem que ir bem. Então ele fala assim, mãe, mas eu passo com 6. Fala assim, mas você não vai estudar para passar com 6. Você tem que tirar uma nota para aprender e vai ficar para sempre. Varia muito mesmo, até por gostar. E alguns têm mais facilidade do que outros, né? E, então, tem alguma dica, assim, prática na hora da prova? A questão prática, primeiro, é você entender que aquilo é parte da tua vida. Como tem gente que fica nervosa para dirigir, você vai ficar todo dia nervoso para dirigir, ter dor de barriga, você vai um dia bater o carro, um dia você vai bater o carro, rapidamente. Aquilo é parte da relação cotidiana da escola, em especial no ensino médio. Se você entender que aquilo é uma rotina, né, e como parte da rotina você precisa cumprir aquela tarefa, passo tranquilo. Você vai lá e faz numa boa. Às vezes dá errado. A vida é assim, às vezes dá errado. Né? É óbvio que começar pelo que eu sei e deixar o que eu não sei é elementar. Porque eu te dá mais tranquilidade, você fica com aquela soberba, né? Pô, acertei, essa foi fácil. Já garanti. Já garanti, né? E fazer uma matemática mesmo. Porque você olha, isso aqui eu não vou fazer porque eu não consigo. E entender até assim, isso eu não vou deixar. Irrita mais o professor você botar uma abobrinha lá, frente num texto escrito, mesmo num cálculo matemático, inventar um raciocínio que não existe, do que deixar em branco. Porque você fala, pô, o cara é muito cara de pau, né, bicho? Botou esse troço aí. É melhor deixar em branco. Meu. No próximo bloco tem também reportagem sobre escola sem prova. Já pensou? O Papo de Mãe sobre provas está de volta. Rafaela, você está no segundo do médio, é isso? Logo vai passar aí para o terceiro. Sim. Aí a gente viu que você já se cobra bastante e tal. Você já começou a pensar quando for... Você já prestou o Enem, não? Já. Já prestou. E como é que foi no dia da prova do Enem? Eu tava bem tranquila. Acho que por eu ter uma consciência de que era só um teste, que era só pra eu testar a prova. Então eu fui bem de boas. Então assim. já fica essa dica. Quando for pra valer, você finge que é só um teste. E por que você fica tão nervosa nas provas? Você quer tirar nota boa? Ou só passar para você tá bom? Ou você tem mais dificuldade? Acho que eu encontrei uma dificuldade no ensino médio, principalmente pela também ter uma... Eu não consegui estudar tudo que a escola exigia de mim e acho que isso me dá uma insegurança. Tem uma mudança grande no ensino médio, né? Tem matérias novas que eles nunca tiveram, tem uma sobrecarga maior. Tem assim, acho que é um conjunto de fatores, né? Você tem no mínimo 12, no máximo, tem escola que tem 15 disciplinas. E tem um erro no Brasil que é profundo, né? Que assim, o conteúdo, a estrutura curricular, ela é de uma quantidade absurda.
É muita matéria mesmo. Às vezes eu Exatamente. fico com... Há um com erro pena, estratégico, assim. Eu vou dar um exemplo concreto. Um garoto no Canadá, numa escola canadense, na região do Quebec, aprende 40%, 38% do que um garoto no Brasil aprende de matemática. E as notas públicas dele são melhor. Qual é a pergunta que você tem que fazer? Como é possível? Sim, porque ele só aprende o que importa. Se você pega esse material apostilado, livros didáticos, sistemas de ensino, a quantidade de disciplinas, de matéria, de conteúdo que você tem em biologia, a biologia é a ciência que mais desdobrou conhecimento no século XX. Chega a ter 600 páginas. Nossa. É uma quantidade de coisa desnecessária absurda. Tem um monte de estudante agora comemorando em casa. Né? Mas é quantidade de coisa desnecessária. Assim, se você recortar 20%, 25%, é o que importa. Porque assim, a percepção é o que... E a pergunta que precisa ser respondida no Brasil é isso. O que você precisa ensinar? Essa é a questão. Bom, mas de qualquer maneira, hoje é assim, né? Como você está falando, existe aí uma sobrecarga. E daí como é que faz, então, né? O estudante tem que, por exemplo, chega em casa e vai estudando todo dia um pouquinho, porque, como eu falei antes, na véspera não vai dar conta. Mariana, é assim na maioria das escolas, mas não em todas. Né? Não em todas. A escola que eu dirijo, por exemplo, não é assim. Né? A gente fez uma opção curricular e tem outras escolas que fizeram essa opção curricular de fazer uma coisa mais inteligente, menos subordinada. Se você estuda um lugar desse que usa sistema de ensino e livro didático, você precisa criar uma rotina. Senão você vai ser afogado por esse monte de conteúdo. Essa enciclopédia vai cair na tua cabeça. Sim. Acho que uma outra questão também, né, que deixa os alunos muito estressados é a quantidade de prova, né? Eu não sei se na sua escola tem uma frequência muito grande e o quanto a prova é longa, são horas para fazer uma prova. Então, é um desgaste grande. Como é que é na sua escola, Rafaela? Na minha escola, bom, a gente tem as aulas e tem meio que uma quantidade de exercícios certos para você aprender aquela aula. Então, é exigido que você faça todos eles. Só que as provas, elas não acontecem 2 provas por semana, mas eles colocam trabalhos e atividades no meio disso. Então, na verdade, nunca dá para terminar todas as exigências dos exercícios, como também tá sempre uma correria para você fazer prova. Então, eu fico, tipo, um mês inteiro muito intenso para conseguir tudo. E aí já dá uma semana de descanso e começa tudo de novo. Eu tenho, tipo, acho que 1h30 para fazer cada prova. E dá para ter vida social, dá para fazer atividade extra no meio disso tudo? Eu parei várias atividades. Isso é triste, né? Porque aí não dá nem para relaxar, né? Nem para namorar. E acaba indo dormir tarde, né? É um Porque grande também, problema. né, às vezes eu vejo, as crianças ficam estudando até tarde, dormem pouco. Verdade. Aí é que vai mal na prova porque fica com sono, então... Olha, e a equipe do Papo de Mãe foi conhecer uma escola onde não há provas. Olha que legal, hein, Rafaela? Vamos assistir e entender como isso funciona. A gente não tem prova na nossa escola, a gente tem avaliações. A gente não tem nota. A gente tem avaliação individual, autoavaliação, que eles fazem uma reflexão dos seus processos, tanto para eles pensarem o que eu aprendi concretamente, quanto para eles pensarem como eu estou aprendendo. Pode ser um grupo de estudo que dura 2 meses, pode ser a tutoria que a gente avalia 1 ano, pode ser uma pesquisa que dura 6 meses, mas então é sempre uma avaliação de onde eu comecei e de onde eu cheguei. A questão da avaliação tem muito a ver com o que a gente acredita em conhecimento. A gente trabalha com assimilação do conteúdo, com criação de links, né? Então isso é mais subjetivo. Nossa ideia de avaliação é acompanhar esse desenvolvimento emocional, é social, né? Não é só o cognitivo, não é só um conceito, se você assimilou ou não esse conceito. Em vez de nota, a gente tem alguns conceitos que dizem assim, eu entendi plenamente, então isso significa que eu sou capaz de Explicar para outra pessoa. e linkar com outras coisas. Eu entendi, mas eu ainda tenho dúvidas, né? Eu estou desenvolvendo. Eu não entendi.
E a gente também trabalha com o eu não tentei. E aí são instrumentos, é uma ferramenta para que ele consiga ser protagonista desse processo. Eu acho que tem várias reações, assim, né, dos pais. Então, tem pais que estão procurando realmente isso, que não tem a prova também, que tem a outra construção do conhecimento. Tem pais que ficam inseguros e vão, mas o que ele está aprendendo? O que ele está aprendendo? Eu acho que muitos dos pais têm uma sensação de, ufa, eles não vão precisar passar por isso, né? Porque eu acho que para a maioria das pessoas foi uma angústia e hoje vê que não provou nada, né? Que não significa que aprendeu. Essa escola não tem provas, mas tem outros sistemas de avaliação. Como acontece na sua escola, né, Dante? Você é diretor pedagógico de um colégio que não tem provas até uma determinada idade, é isso? Exato. A escola é uma escola piagetiana, eu sou piagetiano, e a gente entende que o desenvolvimento de uma criança, até o último momento da alfabetização, ela termina no 3º ano do fundamental, não se realiza a prova, você constrói outros modelos de avaliação. Quer dizer, avaliação significa prova e pode significar 500 outros objetos. A gente tem dezenas de objetos que vai desde a motricidade óbvia, passando pela apreensão da palavra, da escrita, pelo número, pela quantidade. Existe uma série de critérios que acompanham o desenvolvimento da criança e geram uma série de relatórios sem que haja necessidade de prova. Uma coisa importante é assim, crianças pequenas são de rotinas, assim como adolescentes, mas principalmente os pequenos. Se as famílias conseguem manter essas rotinas de troca fora de sala de aula, as crianças devolvem cada vez mais eficientes. Você não precisa de prova nesse momento. A nossa concepção é avançar ao 4º e 5º ano e também retirar a prova. Apenas criar modelos de avaliação no qual você não precisa da prova para poder aferir a aprendizagem do aluno. Quer dizer que as escolas já estão repensando tudo isso, né? Então, porque precisam se transformar também. Só explica quem foi Piaget, para quem não sabe. Jean Piaget foi um grande pensador suíço, nasceu no final do século XIX, viveu até a segunda metade do século XX. É o primeiro grande pensador a entender como é que uma criança pensa e cresce. Tá legal. Então, olha, daqui a pouco tem mais dicas para as provas. O Papo de Mãe está de volta e o assunto é dia de prova. E Dante, Rafaela, muitos pais devem estar se perguntando como eu posso ajudar meu filho ou minha filha no dia da prova. É lógico que os pais não podem estudar pelo filho, mas a sua mãe, por exemplo, ela te ajuda em alguma coisa? Ai, leva um lanchinho, ou fala, ai, Rafaela, hoje você não tem que estudar para a prova, ou até, ai, acho que você já estudou demais, descansa um pouco. Minha mãe dá um apoio emocional. Quando ela pode me ajudar, ela me ajuda nos conteúdos mesmo. Mas, no geral, ela sempre, não deixa eu estudar até muito tarde. Ela sempre estabelece um horário e fala, não, tem que dormir, senão você não vai conseguir estudar no dia seguinte. E assim ela vai me ajudando. Às vezes os pais têm que impor uns limites aí também, porque muitas vezes os estudantes estão bastante cansados. Se você vem de uma escola muito tradicional, como ela vem, com um volume muito grande, ela precisa descobrir uma coisa que a gente já descobriu, a gente que escreve. Se você passa 6 horas produzindo um texto, quem sabe depois de 6 horas e meia você não está lendo mais nada, você não consegue mais ver nem os erros básicos. Por quê? Porque a dificuldade de concentração e a exaustão é intelectual, ela não é física, ela é antes de tudo intelectual. O aluno precisa entender que ele tem um limite físico. E não adianta ele querer atender a demanda, mesmo que a escola pressione, porque o limite físico dele é humano, é o corpo dele contando. Quer dizer que às vezes é mais importante dormir do que continuar estudando, dormir, né? comer, namorar, ver televisão, fazer nada é ótimo às vezes. Fazer nada é excelente. Assim, grandes gênios, tipo Fernando Pessoa, fazia nada para escrever o que escreveu. Então, assim, é preciso entender isso. E ter esse equilíbrio na hora de estudar é fundamental. Há uma crença quase, essa coisa de achar que fazer igual o japonês, né, os orientais, a coreana, os chineses, 16 horas de trabalho. Cada um de nós tem um ritmo e um corpo. Então,
Então, assim, você não respeitar e não entender quem é você, e eles têm idade para isso, você acaba quebrando a cara. E quando você tem dúvidas, quando você está estudando, eu sei que hoje em dia, né, o pessoal da sua idade costuma ligar para os amigos, aí coloca no FaceTime, põe um grupo de alunos ali, estuda todo mundo junto, ou você ainda pede alguma ajuda em casa para alguém da família? Como é que é na hora do estudo? Para responder dúvidas, essas coisas, a minha escola tem um sistema. Então, na verdade, é um sistema onde você pode colocar as dúvidas e eles respondem. Ou você fica na escola, ou já tem alguns vídeos explicando como resolver os exercícios ou alguma coisa que você tenha dúvida. Interessante, porque tem que pedir ajuda mesmo, né, Dante? Não entendeu? Assim, com essa quantidade de disciplina que tem, com a quantidade de conteúdo que tem, assim, uma hora você vai bater uma dúvida que você fala, bom, quando é que eu tiro esse, né? Não, e os recursos de hoje também podem ser positivos para estudar. É evidente. Né? Eu acho que ajuda quando eles estudam juntos, coloca ali no celular, um amigo está em cada quadradinho Sim, e sim. vão tirando dúvidas. Minha filha sempre estuda em grupo. É interessante. Porque o amigo que sabe mais acaba ensinando para os outros. Eles se ajudam. E assim, veja que curioso, né? Quer dizer, a gente está falando aqui de recursos tecnológicos extremamente simples, ao mesmo tempo sofisticados, de você estar junto e ao mesmo tempo fisicamente, espacialmente separado. A escola continua do mesmo jeito, né? Sentado na carteira, isolado. Assim, curioso isso, né? Assim, o recurso que o indivíduo faz fora da escola traz toda a sofisticação que a contemporaneidade oferece. A sala de aula continua como no século XIII, né? Tem alguma coisa errada aí, tem alguma dissonância. É verdade. Então vamos falar de matemática. O professor Fábio Aparecida, que já participou do Papo de Mãe, ele mandou um vídeo com dicas para fazer uma prova de matemática. Olá, Momento Papo de Mãe. Eu vou aproveitar e vou deixar algumas dicas de como você estudar matemática para provas. Dica número 1. Separe 150 minutos por dia, 5 vezes por semana, para o seu estudo. Crie esse hábito e ao longo do tempo você vai perceber que você vai aumentar isso gradativamente. Dica número 2. Sempre que você tiver um problema de matemática, crie o hábito da leitura e interpretação 3 vezes. Isso aí vai te ajudar muito. Dica número 3. Nunca utilize calculadora durante a resolução dos exercícios. Espero ter te ajudado. Um abraço a todos. Olha, eu acho que ele deu ali umas dicas para fazer o cérebro funcionar, né? Quer dizer, na hora de estudar, nem usar calculadora, é isso, Dante? É porque, assim, na verdade, você valoriza a capacidade de pensamento do cara, né? E ele está dizendo assim, lá na frente, nas provas públicas, mas nem menos, não exige tanto, na FUVEST, Unicamp, as públicas paulistas, você não tem jeito, você vai ter que fazer no dedo. Então, assim, não vicie na comodidade, porque você vai quebrar a cara. Para mim, com calculadora ou sem, prova de matemática foi sempre pânico, viu, Rafaela? Tamo junto. Tamo junto, um pânico na prova. Não sei se seu problema é com exatas também. Exatas. Humanas, só exatas. Tem um problema em tudo, mas em exatas é um problema mais específico. Entendi. Mas é bom que você veio participar do Papo de Mãe, já vai resolver todas essas questões, porque o ano que vem você já está no terceiro e tem que encarar o vestibular aí, né? Rafaela, muito obrigada pela participação. A gente adorou recebê-la. A gente adora receber os jovens, né, Mari? Aqui a gente fala com mãe, com pai, com os filhos e filhas também, né? Dante, muito obrigada pelas orientações. Eu que agradeço, imagina. Obrigado pelo convite. Obrigada. É isso aí. Então, este é o Papo de Mãe. Aqui tem sempre muita conversa, como eu disse, com pais, mães, filhos e filhas também, crianças ou adolescentes. Sempre cabe mais um. Até a próxima.